Olá galera, tudo jóia? 100% por hora? Então tá massa. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Nessa sequência de vídeos, nós vamos falar sobre a América Espanhola. 3 vídeos para falar sobre a América Espanhola. Esse é o vídeo de número 1, onde nós vamos fazer aí a introdução do assunto, ok? Bom, nos vídeos anteriores, senhores, nós já falamos aqui sobre astecas, maias e incas. Já falamos sobre as civilizações pré-colombianas, beleza? Agora nós vamos falar sobre a América Espanhola propriamente dita. Mas, para chegar a essa América Espanhola propriamente dita, vamos fazer uma revisãozinha aí, que é esse nosso vídeo de introdução. Bom, onde é que esses espanhóis chegaram, senhores? Esses espanhóis chegaram na região do Caribe. Você está acompanhando aí um mapinha na tela, né? Segundo Colombo, ele escreveu lá no seu diário de bordo que ele chegou nas ilhas que eram chamadas de Guanahani. Tá, legal. Os historiadores não sabem exatamente qual é essa ilha, porque os nativos chamaram várias ilhas por esse nome. Mas eram várias ilhas nessa região aí, na região do Caribe, ok? Foi ali que os espanhóis chegaram, no litoral do continente. Eles vão demorar um tempão para entrar, para adentrar ao continente e conhecer astecas, incas e maias. Ok, segundo ponto, como é que foi esse primeiro contato? Houve um estranhamento das duas partes, tanto da parte daqueles caras que chegavam, né, dos conquistadores, quanto da parte dos nativos. Os conquistadores olhavam para o modo de vida dos índios, dos nativos, e pensavam que esses caras eram atrasados. Do ponto de vista do nativo, ele também estranhou esse conquistador. O cara vestia-se de uma forma completamente diferente da dele, tinha uma língua completamente diferente, uma religião completamente diferente, então houve um estranhamento dos dois lados. Mas, além do estranhamento, é interessante a gente pensar que rolou uma certa aliança, um pacto entre indígenas e espanhóis. Você está vendo aí que a aliança está entre aspas. Daqui a pouco você vai entender por que está entre aspas a palavra aliança. Então existiam interesses, tanto da parte dos nativos quanto da parte dos espanhóis, para que essas alianças fossem firmadas. Da parte dos nativos, qual era o desejo dos nativos? Num primeiro momento, esses caras estavam interessados nos objetos que esses espanhóis traziam. Os caras tinham pena, tinham uma roupa extravagante, tinham o famoso espelho, tinham um monte de coisa, né? O nativo olhou para aquele português ou para aquele espanhol e pensou: opa, esse é o primeiro shopping center da América, né? Os espanhóis. Então tá. Os nativos então tinham interesses nesses objetos. Uma segunda questão, um segundo interesse dos nativos, eles queriam estabelecer alianças porque existia a rivalidade entre tribos locais. E ao associarem-se a esses conquistadores, a esses espanhóis que tinham armas de fogo, olha que coisa, esses caras então acreditavam que eles seriam mais fortes diante do combate, do conflito com as outras tribos nativas. E da parte espanhola, qual que era o interesse? Nós estamos falando sobre tudo isso porque estamos falando aqui sobre as grandes navegações. E uma das características das grandes navegações é o mercantilismo. E uma das características do mercantilismo é o metalismo, que é a busca por metais preciosos, principalmente ouro e prata. Então esses espanhóis vieram para a América com esse interesse de obter ouro e prata. E aonde que eles iam encontrar? Como que eles iam encontrar ouro e prata? Só se os nativos mostrassem a eles. Então, esses espanhóis tinham que estabelecer alianças políticas com os chefes, alianças comerciais e políticas com esses chefes, para que esses caras levassem esses espanhóis até onde eles desejavam. É claro que com o passar do tempo ficou claro para os nativos que os espanhóis não tinham nenhum interesse em estabelecer aliança. Esses espanhóis tinham interesse na dominação. Esses caras queriam dominar e subjugar os nativos. Com o tempo, isso vai ficar muito claro. Diante desse cenário todo, quem é que se deu bem com as alianças então? Obviamente que foram os espanhóis. Os nativos, senhores, se deram muito mal. Estima-se que quando os europeus chegaram lá na região do Caribe, aquela região era habitada por 12 milhões de pessoas. 100 anos depois, esse número caiu para 3 milhões de pessoas. Então, muita gente morreu.
e morreu por duas razões principais. Por conta da violência desse conquistador, que queria submeter o indígena, o nativo, ao seu domínio, e esse nativo muitas vezes não aceitava essa dominação, então houve esse embate violento. E a segunda razão foi a questão das doenças, que esses europeus trouxeram e que os nativos não tinham resistência. Então, muitos nativos morreram por conta das doenças que foram trazidas por esses europeus. Resumo da ópera nos conta, então, que, para os nativos, a chegada dos europeus foi uma verdadeira catástrofe. Esses nativos foram dizimados e aqueles que sobraram acabaram escravizados. Uma das características da América Espanhola é a escravidão indígena. Mas esses indígenas que foram escravizados não aceitaram essa escravidão. Eles resistiram. Está aí na tela, né? A resistência indígena. Se você entende de física, está aí a resistência. Se você não entende de física, fica só resistência mesmo. O símbolo da resistência indígena é um carinha chamado Tupac Amaru. A morte desse carinha, senhores, desse líder indígena, é uma coisa que impressiona. O cara foi amarrado a 4 cavalos que deslocaram seus membros e, como ele não morria, um carrasco espanhol decapitou e mutilou o corpo do primeiro líder revolucionário que lutou pela independência de seu povo na América do Sul. Esse finzinho aí, ó, deixa claro pra gente o seguinte: mais tarde, quando essa América vai se livrar do domínio espanhol, ele vai ser utilizado como um espelho, como uma inspiração para esses revolucionários, o grande líder que resistiu à dominação espanhola. Retomando o conhecimento, então, senhores, acompanha aí na tela, ó, retomando o conhecimento. Então, desde que os espanhóis chegaram à América, os indígenas foram subjugados, dominados e conquistados, ok? Lá em 1519, coube a Hernán Cortés dominar os astecas. Em 1532, coube a Francisco Pizarro dominar os incas. E assim, esses espanhóis lotearam a América e criaram ali a América Espanhola, uma sequência da Espanha mais além-mar. É isso. Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Valeu, fui!